Continuação do livro O Homem que Falava com os Espíritos. Desde a publicação de Parnaso de Além Túmulo, Chico não parou mais de escrever, tendo como destaque em sua obra os romances históricos ditados pelo Espírito Emmanuel. Entre eles, há 2000 anos, 50 anos depois de Ave Cristo, Paulo e Estevão, e os livros da série André Luiz, que trazem informações detalhadas sobre como seria a vida no outro lado. A série André Luiz teve início com a psicografia de Nosso Lar, redigido em 1943, e que rapidamente se tornou o grande best-seller de Chico Xavier, com mais de 1.300.000 cópias vendidas. Psicografava sozinho, com exceção de um breve período em que trabalhou com Valdo Vieira. Em 1955, ele conheceu esse rapaz de 23 anos, que recebia mensagens de André Luiz, o mesmo que Chico. Ele viu em Valdo alguém que o ajudaria na missão de escrever os livros e logo propôs que começassem a trabalhar juntos. O primeiro livro da dupla é Evolução em Dois Mundos. Chico escrevia os capítulos pares e Valdo os ímpares. 4 anos depois, decide mudar-se para Uberaba, cidade localizada na região do Triângulo Mineiro, que possui uma área de 4.512 quilômetros e uma população de aproximadamente 208.000 habitantes, segundo dados do último IBGE. Antes de se mudar para lá, ele chamou o colaborador José de Paulo Virgínio, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, para uma conversa e passou a ele a incumbência de ser o responsável pelos trabalhos sociais do centro em Pedro Leopoldo. Anos antes, José de Paula teve gangrena no pé e os médicos sugeriram a amputação. A esposa dele, em desespero, foi falar com Chico Xavier. Quando ela encontrou o médium, Chico disse que estava atrasado para o serviço, mas iria rezar para ele enquanto ia ao trabalho e voltaria lá no dia seguinte para visitá-lo. No outro dia, Chico foi até a janela, olhou o doente, conversou com ele e falou que Deus era muito grande e que os amigos espirituais o ajudariam a vencer essa dificuldade. Naquela noite, depois de muito tempo, José de Paula dormiu bem. No outro dia, ao examiná-lo, o médico ficou surpreendido, pois a infecção tinha desaparecido. José se tornou assistente de Chico nos trabalhos do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Na conversa de despedida, ele o advertiu de que seria o responsável pelo trabalho, mas ele não tinha o direito de pedir um tostão a ninguém. A providência divina se encarregaria de fornecer o que precisava para tocar o trabalho. Nunca pedir doações e sempre confiar na providência divina foi um dos ensinamentos deixados pelo mestre. Já em Uberaba, ele funda a Comunhão Espírita Cristã, localizada à rua Eurípides Barçalufo, 215, na Vila Silvia Campos, e passa a morar com Valdo Vieira. No ano seguinte, eles publicaram o livro Mecanismos da Mediunidade. Anos depois, mais precisamente em 1965, em sua primeira missão internacional, viaja para os Estados Unidos, a fim de auxiliar os espíritos brasileiros lá residentes. Essa visita foi programada e orientada por Emmanuel e André Luiz. Resultado, na criação
da Fundação Christian Spirit Center, que tinha por objetivo difundir a doutrina espírita nos Estados Unidos. Chico também parte com destino à Europa, onde encontra o estudo do espiritismo e a prática mediúnica, desenvolvidos principalmente na Inglaterra. Sua fama ultrapassa as fronteiras do país, transformando-o no médium mais famoso do mundo. Porém, Valdo não voltou da viagem. Foi para o Japão fazer pós-graduação em medicina. Meses depois, voltou para arrumar suas malas e partir para o Rio, onde abriria um consultório. Valdo deixou o espiritismo e fundou uma seita, ou ciência batizada, de projectologia. A parceria dos dois resultou em 17 livros psicografados no período de 1958 a 1965. Chico voltaria a psicografar sozinho, dando prosseguimento à obra e trazendo comunicações de diversos espíritos, dentre os quais, além de seu mentor Emmanuel, destacam-se André Luiz. Foi o primeiro espírito a se comunicar por intermédio de Chico Xavier, sem revelar seu nome real, optando por assinar com o mesmo nome de um dos irmãos do médium. Muitos espíritas acreditam até hoje que ele teria sido o médico sanitarista Carlos Chagas, morto em 1934. Fato este não confirmado pelo espírito. Em suas obras, o espírito se dizia médico em encarnação anterior e relata como chegou ao plano espiritual após sua morte, trazendo detalhes da vida espiritual e mostrando pela primeira vez o fundamento de uma colônia espiritual e a situação de diferentes tipos de espíritos após o falecimento. Seu primeiro livro, publicado, Nosso Lar, é considerado um dos melhores livros espíritas de todos os tempos, trazendo detalhes da vida na colônia espiritual Nosso Lar e contando como ele foi socorrido após passar 9 anos vagando por uma região da crosta terrestre batizada de umbral. Nosso Lar é também o maior best-seller de Chico Xavier, com mais de 1.300.000 cópias vendidas, e foi inspirador da novela A Viagem, escrita por Ivani Ribeiro e apresentada originalmente pela extinta TV Tupi, em 1975, tendo um remake em 1994, apresentado pela Rede Globo. Em 2010, Nosso Lar chega ao cinema, com estreia prevista para 3 de setembro, contando no elenco com atores como Renato Prieto, Otton Bastos, Ana Rosa, Paulo Goulart e entre outros. Seus livros iniciais, que trazem detalhes da vida além e dos espíritos, passam a ser reconhecidos como a coleção A Vida no Mundo Espiritual, sendo esta composta por 13 obras. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Além destes, André Luiz ditou a Chico Xavier livros como Conduta Espírita, Agenda Cristã, Desobsessão e entre outros. Humberto de Campos,
1886-1934. Foi o conceituado jornalista, político e escritor brasileiro, tendo publicado dezenas de livros com seu nome ou com o pseudônimo de Conselheiro X. Enquanto esteve encarnado no país, escreveu obras que o ajudaram a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Humberto também se aventurou pela carreira política, tendo sido eleito deputado federal pelo estado do Maranhão. Após sua morte, o escritor passa a ditar livros para Chico Xavier. O principal deles, psicografado em 1938, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Outros livros de destaque do autor são Crônicas de Além-Túmulo, Reportagens de Além-Túmulo e Lázaro, Redivivo, entre outros. Após Chico ser processado pela família de Humberto de Campos, ele exigia pagamento de direitos autorais pelos livros ditados por ele. Depois de morto, o espírito passa a adotar em suas obras o pseudônimo de Irmão X. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, 1831-1900. Foi um dos mais importantes espíritas do país, sendo considerado como o Kardec brasileiro. Em 2009, um filme sobre a sua vida foi lançado com apenas 50 salas de cinema e contou com o espantoso público de 500 mil pessoas, tendo se tornado enorme sucesso de bilheteria. Nascido na pequena cidade de Riacho de Sangue, no Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital do país, para que pudesse iniciar seus estudos em medicina. Em vida, Bezerra foi médico, jornalista e político. Pelo trabalho social que desenvolvia e por atender gratuitamente a centenas de pacientes que frequentavam a sua clínica, ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Certa vez, sem dinheiro para auxiliar uma paciente que teria que comprar os medicamentos receitados por ele, Bezerra deu-lhe o seu anel de formatura para que o entregasse à farmácia em troca dos remédios, tendo que voltar a pé para sua casa, distante do consultório, pois entregou inclusive o dinheiro do bonde. Como político, foi deputado reeleito por vários mandatos, tendo chegado a exercer a presidência da Câmara. Era extremamente respeitado por seus companheiros de trabalho. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira e um dos espíritas mais atuantes em todos os tempos. Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele ditou obras de destaque como Bezerra, Chico e Você, Apelos Cristãos, Nosso Livro, Cartas do Coração, Instruções Psicográficas, O Espírito da Verdade, Relicário de Luís, Dicionário d'Alma, Caminho Espírita e Luz no Amor, e entre outros. Atualmente, Bezerra de Menezes tem milhares de devotos em todo o país, pessoas que o julgam como um santo e que rezam a ele em busca de uma graça para a cura de doenças físicas. Meimei, 1922-1945. Era o apelido de Irma de Castro Rocha, que viveu em Minas Gerais em sua última encarnação, tendo casado com Arnaldo Rocha, que se encontrou com Chico após a morte da esposa e teve oportunidade de ouvir do médium sobre as experiências que ele, Arnaldo e Meimei tiveram em outras encarnações, e também sobre a missão do espírito dela, que era
iniciar um trabalho mediúnico, ditando livros para Chico Xavier. Seus principais títulos publicados são Sentinelas da Alma, Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cortilha do Bem, Evangelho em Casa e Deus Aguarda. Alta de Souza, 1876, 1901. Escritora potiguar, teve seu início e seu único livro publicado em vida alguns dias antes de morrer, aos 24 anos, batizado de Horto. A obra teve algumas reedições e boa repercussão. Muitos anos depois, ela voltaria a escrever, agora pelas mãos de Chico Xavier, para o qual ditou diversos poemas. Quando questionado sobre qual seria sua principal obra mediúnica, aquela com que mais teria identificação, o médium respondeu: 2 dos livros que mais me sensibilizaram de nossa autoria foram Paulo e Estevão e Boa Nova. Mas a história de Alcione no livro Renúncia me comove profundamente. Ela deixou tudo, espantou-se aos perigos da terra, se sacrificou por amor, e isto é sublime. Emmanuel e Chico fizeram um trabalho em que um se confundia com o outro, tal o grau de afinidade entre Chico e o seu guia espiritual. Em 1927, 4 anos antes de encontrar o médium, Emmanuel já havia mantido contato com a médium Carmen Perácio em uma reunião espírita realizada na fazenda Maquini, local em que Chico tomou contato com o espiritismo. Nesse contato, Emmanuel identificou-se a Carmen como amigo espiritual de Chico, relatando que esperava apenas o momento certo para iniciar a grande tarefa dos livros psicografados. Conhecido como um espírito de alta luminosidade, Emmanuel teria feito parte da chamada Falange do Espírito da Verdade, grupo de espíritos que teria revelado a Kardec a doutrina espírita. Seus livros dão um panorama do nascimento do cristianismo, em especial Paulo e Estevão, a Ave Cristo e a Renúncia, estes baseados em episódios históricos e reais. Já trabalhos como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva são considerados obras que possuem uma interpretação superior dos ensinamentos de Jesus. Outras obras de destaque desse famoso espírito são A Caminho da Luz, um relato da história da civilização de acordo com os ensinamentos do Espírito, e Emmanuel, livro composto de dissertações sobre ciência, religião e filosofia. Logo nos primeiros contatos, Chico questionou Emmanuel sobre sua identidade em vidas anteriores, mas o Espírito só revelou seu passado nos livros há 2000 anos e 50 anos depois. Suas histórias terminaram por fascinar milhares de leitores e apresentaram-no como tendo encarnado diversas vezes na Terra na figura de personalidades bastante conhecidas, entre elas um senador romano chamado Públio Lentulus Sura. Foi bisavô de Públio Lentulus Cornélius, político romano nascido no período terminal da República,
e contemporâneo de figuras históricas como Júlio César, Cícero e Catão. Nessa época, Públio sofreu com a suspeita de ter sido traído pela esposa, Lívia, a quem verdadeiramente idolatrava e para a qual compunha versos como alma gêmea da alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor.